Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professora Tânia. Boa tarde. Meu nome é Josimar, eu sou consultor empresarial na área de gestão de negócios e marketing. Estou concluindo o MBA pela FGV. Muito boa experiência, super indico para vocês que estão assistindo, talvez você que está na dúvida e escolher um curso, eu super indico a FGV. Estou muito feliz em participar do 11º capítulo de Lives. Eu achei muito legal esse projeto. À frente do Meu Negócio é uma Série. E hoje a gente vai abordar um tema muito importante para empresários, empreendedores, que é a comunicação. E hoje eu estou aqui com a professora Tânia, professora da FGV. Professora, seja bem-vinda a Goiânia. Muito obrigada. E eu gostaria que a senhora se apresentasse, falasse um pouco da experiência da senhora, da carreira, como tudo começou. Ok. Em primeiro lugar, também queria agradecer o convite, né, e a parceria aí de vocês, aqui o pessoal da Jovem Pan, da FGV. É muito legal estar aqui. E primeira vez minha em Goiânia, né, nesses últimos finais de semana. Queria dizer que eu adorei a cidade e foi muito bem recebida, muito bem acolhida aqui. Estou muito contente de estar aqui com vocês, né? E para me apresentar um pouquinho para vocês, eu sou Relações Públicas, minha formação é de Relações Públicas, na área de comunicação, sou bacharel em Relações Públicas pela Faculdade Casper Libero. Me especializei na sequência em Marketing e, por fim, fiz mestrado em Comunicação para Governança, né? Que é algo que talvez a gente vá explorar melhor aqui, né? Isso do ponto de vista acadêmico. Do ponto de vista profissional, eu já trabalhei nas principais, né, várias das principais agências em atuação aqui no Brasil, tanto nacionais quanto internacionais. Fui assessora de comunicação corporativa do Grupo Silvio Santos durante 11 anos, de 2000 até 2011. E no meio disso tudo, eu também já trilhei, né, até agora, continuo a trilhar o caminho de empreendedora, né? Então, você falou, você chamou a atenção aí na abertura, né, de empresários e empreendedores. No Brasil, faço parte aí desse time já há algum tempo. E em atuação já com a minha empresa de consultoria e em comunicação e educação. E praticamente esse é um resumo da minha trajetória. Sem esquecer, né, que aí o capítulo que também me trouxe aqui, leciono há um pouquinho mais de 20 anos. E pela FGV nos últimos 5, 6 anos, se eu não me engano. Fui coordenadora do curso de Relações Públicas da Casper Libero, né? E sou apaixonada por sala de aula, como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes nos bastidores. Legal. Professora, para começar nosso bate-papo, eu gostaria que a senhora definisse para a gente o que de fato é comunicação empresarial e qual a sua importância para o empresário, para a gestão de um negócio. Então, a primeira coisa é o seguinte, eu tenho o costume de ajustar, ainda mais ultimamente, alguns termos, né? Eu não gosto muito de usar o termo comunicação empresarial, eu prefiro usar comunicação organizacional corporativa. Legal. Por quê? Para não dar aquela importância ou aquela conotação de que esse processo, esse planejamento de construir uma relação de confiança com os públicos e com a opinião pública, de informar com transparência, se relacionar aí com seus públicos para construir uma reputação positiva. Então, aí meio que eu resumi quase, né? Um conceito de comunicação organizacional, que isso não é só empresarial ou para empresas privadas, né? Comunicação organizacional, construir essa reputação positiva, para todas as arquiteturas de atividade na sociedade. Então, vale para a empresa de grande, pequeno, médio porte, vale para a pessoa jurídica individual, para o microempresário, vale para instituições sem fins lucrativos, educacionais, para as ONGs, vale ou deveria valer para os poderes públicos e instituições públicas, né? Então, esse processo e essa consciência que ganha cada vez mais relevância, principalmente na sociedade contemporânea, onde você tem aí o advento das mídias sociais, os públicos com voz. Onde nós nos tornamos uma mídia, né, professora? Isso, e mais do que isso, né, as fake news. Se você não tem esse processo estruturado, né, de criar esse relacionamento, essa reputação
junto aos seus públicos, você, no mínimo, pode perder valor percebido, valor agregado, competitividade, né? E também quando você, eventualmente, precisar disso numa gestão de crise, você não tem esse capital de credibilidade construído para poder utilizar. Então, é algo realmente essencial e vale para todos, para qualquer tamanho, qualquer segmento de atividade. Que aula, hein, professora? Fala um pouco para a gente também, professora, de algumas estratégias de comunicação interna. Novamente, eu vou aqui retrabalhar os termos, né? Comunicação interna, e não que a gente não faça, né, o que classicamente se chama ainda de comunicação interna. Até porque, historicamente, a gente está numa transição aí, né? Estamos vivenciando uma grande transição histórica em relação a várias coisas nesse admirável mundo novo aí da comunicação e das atividades empresariais aí, ou corporativas do século XXI. Então, assim, eu fico um pouco desconfortável por falar comunicação interna, porque hoje não tem mais o interno. Não dá para separar, né, professor? Isso. E não só não dá para separar, como assim, eu fico pensando, um funcionário, classicamente, o público-alvo clássico de uma comunicação interna, né? Mas ele não é só, pode ser que ele não seja só meu funcionário, né? Então, esse mesmo funcionário, ele pode ser um membro relevante da comunidade, que mora próxima, pode ser um ativista, um líder de opinião, ele pode ter ações da empresa, né? Que tem programa de distribuição de ações, então ele também é acionista, ou ele faz parte do sindicato, ou mais ainda, ele tem aí uma atividade relevante em mídia social e ele é um influenciador, né? Então, só para lembrar que a gente não pode mais enxergar essa comunicação que, sim, é importante. Tem uma frente de comunicação preferencial com aqueles que colaboram diretamente para a construção do negócio ou da atividade, e aí cabem funcionários, cadeia de fornecedores, muitas vezes os próprios acionistas, familiares. Sim, eu ainda tenho que segmentar esse público para trabalhar, né? Mas lembrando que a abordagem hoje é sempre muito mais em termos de comunidades de interesse. E sabendo que essa informação, ela não vai ficar interna, ela não é mais para ser interna, né? É muito mais um alinhamento entre aquele que participa diretamente comigo na construção do negócio, da atividade, para que ele esteja sempre o melhor preparado para falar de mim fora, para representar a minha empresa, a minha organização, e mais do que isso, para ser embaixador da marca, né? Professor, então seria, ao mesmo tempo que trabalha uma comunicação interna, já precisa trabalhar a comunicação externa. Você já está fazendo isso, porque não existem mais fronteiras, né? Fronteiras é algo que está sendo, inclusive, discutido mundialmente. Acho que todos os dias a gente está quebrando paradigmas, né? Em todos os aspectos, até no modelo de ensino, né? Exatamente. Mudando bastante. Então, comunicação externa, idem, né? Esse termo por si só, hoje ele também já fica desconfortável, meio anacrônico. Então, vamos falar que tudo é comunicação, certo? E vai ter uma interação, como a gente sabe, muito grande aí, tem que haver entre a empresa e seus públicos. Claro que no mundo da realidade, né, a gente precisa sim ainda utilizar as técnicas que eu chamo clássicas para segmentar públicos, né? Porque se tem alguma coisa que é real, são as verbas. E verbas, elas são reais e finitas, né? Claro. Muitas vezes os recursos são escassos. Nem sempre dá para a gente fazer tudo que a gente tem vontade. Exatamente. Né? Não só recursos financeiros, mas recursos humanos, enfim. E também tem prioridades, né? Então, você usa um outro termo, esse sim, muito interessante da gente falar. Comunicação dirigida, tá? Você trabalha comunicação dirigida com os seus stakeholders, com seus públicos estratégicos, e aí você vai delimitar e vai segmentar uma série de públicos de interesse, né? A gente falou aqui, funcionários, acionistas, tem poderes públicos, imprensa, formadores de opinião, enfim, né? Sim, você vai segmentar por categorias de interesse para poder planejar e dimensionar ali prioridades e verbas, mas lembrando sempre de que nós temos que trabalhar com a abordagem de comunidades de interesse, porque todos esses públicos depois se diluem, né, em comunidades de interesse distintas, muitas vezes ativamente nas mídias sociais, e aí a comunicação ela tem que se pautar por meio disso. Se eu identificar bem
qual é o interesse de cada comunidade, Isso. eu me comunico melhor. Isso, exatamente, exatamente. Você vai fazer aí um balanceamento entre interesses específicos de grupos de públicos segmentados e depois desses interesses nas comunidades maiores, né? E essas comunidades de interesse, elas mesclam o interesse específico dos grupos com as empresas ou com as organizações e os interesses sociais, né? Então, por isso que hoje você tem que trabalhar uma comunicação sem fronteiras e retroalimentada de tudo o que acontece fora para você poder alinhar com a identidade da organização e aí pautar o seu relacionamento. Olha, a professora dá uma aula aqui, viu, gente? Eu ia fazer a próxima pergunta, mas acho que eu vou colocar ela só como um complemento. Professora, quais os conhecimentos necessários para uma boa comunicação? Essa pergunta é excelente, né? Porque, antes de tudo, a gente tem que trabalhar aí um aspecto que é, gente, comunicação não é para amadores. Verdade. Né? E a gente tem visto isso muito, né, professora? Não vou nem Isso, citar onde aqui para não gerar polêmica. Digamos que, né, numa história muito recente, né, a gente está vendo e não e o só preço, muito né, recente. professora, da comunicação, Isso, quando você não pensa, não planeja, não identifica, não sabe, assim, a responsabilidade que é uma comunicação. Porque comunicação, como eu estava dizendo, não é para amadores, né? E o que isso significa? Significa que você tem que ter formação e você tem que ter, sim, conhecimentos específicos, né? Pode não ser tão aparente, mas uma comunicação realizada de forma errônea, né? Desalinhada, certo? Não só com os seus interesses como organização e com os interesses da sociedade, né? Com o interesse dos grupos de público, como a gente falou aqui, ou até uma não comunicação, porque também a gente fala muito da comunicação, uma boa comunicação, uma comunicação ruim, e tem aquele pessoal ainda muito low profile que não se comunica de verdade, a ausência de comunicação, né, de posicionamento, que também é ruim, né? Tudo isso causa prejuízo enorme, né? Ou ela pode te prejudicar, uma comunicação ruim, ela vai te prejudicar com perda de competitividade, certo? Com perda de valor agregado para as suas marcas corporativas ou de produtos, né? Ou pode te levar a uma crise, né? Ela pode gerar... Principalmente quando não tem um alinhamento, né? fator. Por exemplo, se a minha empresa define uma comunicação e na hora que eu me apresento, eu comunico de forma oposta, a gente tem um resultado muito negativo. Exatamente. Né? Então, assim, tem que procurar formação. E o que eu recomendo aí, né? Hoje, não só hoje, né? Na verdade, o curso que tem a melhor currículo voltado para essa comunicação corporativa é Relações Públicas, dentro das faculdades de comunicação, do âmbito da comunicação social, é Relações Públicas, porque Relações Públicas tem o currículo que ele é praticamente, eu chamo Relações Públicas, primeira irmã da administração, né? Então, esse tipo de comunicação que a gente está falando hoje aqui, que não é a da publicidade, que tem um foco específico de interação, muito mais com a questão de mercadológica e do consumidor, ou a do jornalismo, que tem também um outro tipo de intermediação da informação. Então, essa comunicação corporativa é do âmbito de formação dos relações públicas, né? Isso na graduação. Fora da graduação, para qualquer pessoa que vá trabalhar com comunicação ou que queira entender, interagir melhor com todo esse mundo da comunicação corporativa, a gente tem vários cursos de pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, né, para poder capacitar as pessoas para isso. Então, assim, meu conselho não só para os profissionais, mas para os gestores, né? Busquem profissionais e sejam profissionais realmente de excelência em comunicação, buscando a formação específica. E, claro, lendo muito, né, estando muito antenado com o que acontece hoje no mundo 24 horas propriamente. Que muda todo dia, né? Sim. Professora, acho que a senhora já falou sobre isso, mas eu queria que a senhora abordasse um pouco mais. Quais os riscos que a empresa corre de não estabelecer uma boa comunicação na empresa? Não vou nem falar mais interna, não, né? Porque eu já aprendi que não separa. Isso, né? Não, e assim, não é até, não quero deixar uma má impressão aqui, né? Não é nem que não se fala, né? A gente está nesse momento histórico e temporal onde a gente ainda convive
com as duas vertentes, as vertentes clássicas da comunicação, porque você vai pegar muitas instituições ou empresas que ainda vai continuar ensinando dessa forma. Exatamente, né? E ao mesmo tempo as mídias sociais estão te chamando aqui para o mundo instantâneo e globalizado, e você tem que falar sem fronteiras. Então, o desafio hoje realmente é a coexistência aí por um certo tempo, não só dessas terminologias, como dessas práticas. Mas, por falar em riscos, essa é, por exemplo, a minha disciplina na FGV, aqui no curso de MBA da FGV que me traz para Goiânia, né? Minha disciplina é justamente gestão de riscos reputacionais e crises de imagem, né? E o risco da comunicação desalinhada é que ela potencialize qualquer outra instância de riscos e de um ambiente que hoje é mutante, de um ambiente que é difícil aí de percorrer, e você não crie de forma antecipada, histórica com seus públicos, esses relacionamentos de confiança, né? E venha cair numa crise de imagem onde você não consiga nem a velocidade de resposta ou de se fazer ouvir como você precisa numa crise, né? E aí o que é importante, eu acho que deixar aqui no curto espaço de tempo que a gente tem de mensagem. O que é essa comunicação desalinhada? Desalinhada de essência, gente. Então, o mais importante, a gente corre esse risco, né? Mesmo nas comunicações aí melhor intencionadas, é você projetar uma imagem que esteja muito além daquilo que você é de verdade, né? Ou da sua capacidade de entregar. É aquela comunicação onde você historicamente não ouve e não responde a seus públicos. Não entende exatamente o nível de interesse deles e, principalmente, qual o interesse maior hoje da sociedade nas atividades de uma empresa, por menor que ela seja na cadeia que você está envolvido, né? A gente tem hoje questões como diversidade, ética, corrupção, cumprimento às leis, questões de gênero, sustentabilidade. Tudo isso hoje impacta o que as organizações fazem, independente, volto a falar, do seu tamanho, né? Ou da sua forma de interação. Envolve a todos os stakeholders, Exatamente. né? O que um fornecedor meu que está lá na terceira linha está fazendo pode impactar. Isso extrapola o seu interesse específico com a empresa, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Caso que a gente está vivenciando aí esse ano, para dizer da última crise, né, da Vale do Rio Doce, da Vale, aliás, em relação à questão das barragens, o acidente de Brumadinho, lá atrás de Samarco, Mariana e tal. Independente de eu ser acionista da Vale, independente de eu ser funcionário da Vale, de qualquer ligação direta que nós tenhamos com isso ou não, nós somos, como sociedade, impactados por isso. E até antes da crise, a gente cobra, né, posturas dessa organização, respostas dessa organização, né? E num eventual acidente, não estou dizendo que esse caso foi um acidente, agora estou falando de maneira genérica, né? Numa eventual crise, se você não tem essas pontes construídas e uma reputação razoavelmente sólida, você não consegue a interação necessária com a sociedade para que você possa ganhar aí a sua chance de sobrevivência e de corrigir, eventualmente, aquilo que você fez de errado, né? De repactuar o seu mandato social aí que todas as organizações têm. Então, esse é o risco. E você projeta, muitas vezes, pela comunicação, expectativas muito altas, deixa de monitorar riscos e de trabalhar esses riscos com a sociedade. Outro recado aqui, comunicação não é só para falar de coisas boas, comunicação corporativa, tem que falar... A senhora citou um ponto importante, que é a expectativa. Isso. Muitas empresas, muitas pessoas reclamam depois do efeito disso, mas se eu gero muita expectativa, eu tenho que estar preparado, né? Porque... Isso, exatamente. Claro que comunicação vai trabalhar com atributos positivos, né? Então, o que a gente vai destacar sempre nas nossas várias frentes de comunicação? Óbvio que a gente vai destacar atributos positivos. Está errado? Não, está correto, é por aí mesmo, né? Só que a gente sabe tem que ter cautela, né? Exatamente, tem que ter cautela, tem que estar o mais alinhado possível à identidade, né? Aquilo que nós somos de verdade.
E o propósito da monitorar, empresa, né? exatamente, monitorar esses riscos e, quando necessário, trabalhar essas expectativas de maneira diferenciada. Eu também tenho que conversar sobre os problemas. Eu tenho que chamar as pessoas, chamar as comunidades, chamar os públicos. Canais não faltam hoje para isso, para que algumas vezes eu seja preciso, talvez, rebaixar essas expectativas ou buscar soluções, conversando com esses grupos de público para poder trabalhar melhor e me comunicar melhor, né? Então, a sociedade é receptiva a isso. É só a gente saber fazer, né? Isso não é simples, tá? É um processo longo, né, As professora? organizações, a alta liderança, a alta gestão, né? Nem sempre está preparada para isso, até os nossos pares mesmo. Professora, a senhora Mas acha que preciso. existe uma resistência em aceitar essas mudanças? Porque a senhora falou de comunicação aqui de uma forma muito mais ampla, bem Estratégica. atualizada, bem estratégica. E eu sinto que, posso estar errado, acho que a senhora é mais experiente para me dizer sobre isso. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco o que tem gerado essa resistência. Será que é não aceitar, não acreditar que o mundo está mudando muito rápido, que mudou, que não dá para levar como era antes? Olha, eu acho que tem uma coisa importante que é cultura, tá? Então, a gente tem uma cultura de país que é complicada, assim. Até porque a cultura de planejamento de médio e longo prazo para a gente aqui é uma novidade e nem sempre a gente pode se dedicar a ela, né? A gente vive aí de crises em crises, então já é complicado para a gente. No nosso país é isso. difícil fazer planejamento a longo prazo, né, professora? É muito Então complexo. isso traz uma dificuldade para a gente sair do imediatismo e ter que buscar, às vezes, o resultado de uma maneira mais imediata, que é um risco, né? Então tem esses fatores. E isso causa, eu acho que historicamente, né, esse é o pano de fundo da cultura corporativa nossa, que ainda resiste um pouco. Mas, gente, notícias positivas, já melhorou muito, e tem melhorado muito com o advento da governança corporativa. Tá? Então, assim, se todo mundo puder ter uma bússola, de como que eu posso buscar essa comunicação que eu estou falando aqui, e que às vezes pode parecer até muito ideal, né? E para trazê-la para o terreno do possível, os princípios de governança corporativa, eles dão uma bússola muito simples para a gente com relação a isso. Transparência, equidade, aqui seria equidade de informação, né? de equilíbrio da informação, prestação de contas e responsabilidade, né? Isso cabe para qualquer empresa e organização. Às vezes alguém fala para mim, não, mas governança corporativa é coisa para as empresas de capital aberto. Não, ok, eu tenho todas as regras de compliance, mas eu estou falando de princípios. Os princípios cabem para qualquer um. Qualquer um. Né? E aí eu posso moldar esse princípio para minha microempresa, para minha pequena, eu que média estou empresa. no mercado de micro, pequenas e médias empresas, eu percebo que isso mudou muito, viu? Sim. Porque a começar pela concorrência que aumentou muito. Sim. O público está muito mais exigente. Sim. E logo, E com voz. logo, ele quer os mesmos princípios, ele quer o mesmo tratamento de uma empresa Sim, grande. exatamente. Isso não tá. Exatamente. Não tem como inventar essa desculpa mais, não. Não dá Exatamente. para. Eu acho que a palavra é essência, né? Então, pequena, média ou grande, com ou sem fins lucrativos, tem que respeitar a essência, né? A essência do que você se propõe a fazer. A administração tem um nome, né? Razão social. Você registra no seu contrato algo chamado razão social. Isso é muito poderoso. Né? Muita gente acha que é só um registro, mas não é. Isso, né? Olha o nome que a contabilidade deu para isso, razão social. Isso é de século XIX, gente. A gente tinha que prestar mais atenção nisso, a gente está revivendo isso com sustentabilidade, né? E com governança. E os públicos hoje, como você falou, eles têm voz, eles têm poder, né? Está muito mais empoderado, né? E nem sempre tem razão, Não, né? nem sempre. Tem viés aí para tudo quanto é lado. Mas você tem que o quê? Falar, ouvir, né? Dar feedback. Aproveitar e dar a informação. escuta social, porque tem a nosso Exatamente. dispor. Hoje não tem como você reclamar, não, minha empresa é pequena, não tem condições de fazer Exatamente. isso. Não tem como. E é a sua marca corporativa que vai sustentar a marca do seu produto ou do seu serviço. No fim da linha, as pessoas querem saber, mas de quem que é esse produto? Né? Quem responde por essa marca? E isso vai se estender até para os acionistas ou para o dono daquela empresa, né? Então, isso é uma cadeia de credibilidade que tem que ser construída aí. E essa comunicação corporativa, ela traz
estratégias táticas para isso. Ferramentas estão hoje ao alcance de todos, isso é muito importante, né? Se tem algo que se democratizou, são as ferramentas, hoje com um custo operacional hoje muito mais baixo, muito mais acessível, né? Mas o pulo do gato, o segredo aí, está nessa questão de essência, de identidade e de estratégia, né? De realmente posicionar claramente os seus objetivos e respeitar os públicos e a sociedade. Pessoal, eu estou encantado aqui, viu? Por mim, eu estenderia por mais tempo, eu espero que vocês também estão gostando da apresentação aqui da professora, mas a gente tem que encerrar. Para finalizar, professora, quais as dicas que a senhora deixa para a empresa melhorar a sua comunicação? Acho que volto àquela pergunta que você fez antes a respeito dos conhecimentos da formação, né? Então, tem uma dica, e pode parecer, gente, que eu estou aqui privilegiando o mercado. Não, não é isso, é porque é sério mesmo, né? Então, assim, gestores, contratem profissionais de comunicação, não só dentro, né? Direto, indireto, terceirizado, né? Primeira coisa, então, contratem profissionais, façam uma comunicação profissionalizada. A segunda dica, se envolvam na comunicação. O profissional de comunicação, Participe, né? Ele não faz sozinho, nós não fazemos verão sozinho. A gente tem que ter o compromisso e o engajamento da alta de liderança, da gestão, participando com a gente disso, nos dando informação, interagindo nesse processo. Desde de uma grande estrutura, né, com as suas presidências, vice-presidências, comitês de comunicação, né, até as pequenas e médias estruturas, que a gente pensa que o desafio é menor, não é, às vezes é até maior, porque, né, você tem Falta equipes recurso. exatamente mais reduzidas, mas tem que ter um envolvimento, e para ter um envolvimento, a comunicação e esse desejo de falar e de ouvir e de se relacionar tem que ser princípio, né? Então, exercitar esse princípio e interagir junto aos profissionais de comunicação para que eles possam fazer o trabalho deles da melhor maneira possível. Professora, muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada, Educom, obrigada, FGV, Jovem Pan, por nos receber aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Fiquei muito feliz pelo convite. Agradecer a vocês que estão nos acompanhando aí, que estão assistindo a live. E se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os colegas. E não deixe de assistir, tá, pessoal? Toda semana tem a série Meu Negócio é uma Série. Semana que vem tem mais. Não percam. Obrigada.